Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara e esse é o canal Entre Linhas e Consciência, um canal desenvolvido para que a gente possa fazer algumas breves leituras, uma reflexão sobre elas e se conectar um pouco mais com Deus no nosso dia a dia tão corrido, né? O livro que eu estou lendo é De Jesus para Você, Luz e Consolação, de Francisco Altamir da Cunha, aquele livro de cabeceira que você não pode deixar de colocar na sua bancadinha ali próximo da cama, porque é um livro de mensagens bastante reflexivas que traz muita paz e amor para o nosso coração. Hoje eu vou ler o capítulo 33, Pensamento e Obsessão. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É comum a interpretação de que a responsabilidade pelo processo obsessivo é unilateral. O obsessor é visto como o único responsável, atuando exclusivamente pela satisfação de fazer sofrer. E o obsediado é considerado vítima passiva, submetido a um doloroso determinismo contra o qual não pode precaver nem dele se libertar. A desobsessão dependeria exclusivamente da caridade dos benfeitores espirituais dispensada nos centros espíritas. Nada justifica esse equívoco. O encarnado não está isento de culpa, nem tampouco do dever da prevenção da cura. Qualquer neófito do espiritismo sabe que a obsessão é um fenômeno bilateral, sugestão do desencarnado e aceitação do encarnado. Quanto à prevenção e à cura, estas se realizarão através da substituição dos pensamentos por outros mais apropriados para afastar os maus espíritos e atrair os bons. Todo o processo obsessivo é resultado da lei de ação e reação, que também rege o fenômeno da sintonia mental. O desencarnado é o emissor, caso específico de obsessão de desencarnado sobre encarnado. E o encarnado é o receptor, podendo aceitar ou rejeitar a sugestão. Esse mecanismo é semelhante ao da estação de rádio que emite através de ondas sonoras a sua programação. Para que concretize seu objetivo, é necessário que o receptor se encontre sintonizado na sua frequência. O pensamento é um atributo do espírito, verdade indiscutível. Não importa que esteja encarnado ou desencarnado. Através do pensamento, ele pode influenciar e ser influenciado, sendo essa influência boa ou má de acordo com a afinidade espiritual de cada um. De forma que podemos afirmar que só existem obsessões porque existem encarnados invigilantes, que cultivam as mesmas preferências dos obsessores. Em outras palavras, porque existe a sintonia. Jesus, profundo conhecedor desse fenômeno, advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Estar vigilante é estar atento às elaborações mentais, mantendo o controle para que não seja gerada sintonia com mentes oportunistas. Não foi vã a advertência do Mestre, pois a invigilância dos habitantes do nosso planeta tem transformado a obsessão em um preocupante flagício social. Isso é notório no noticiário apresentado pelos órgãos de divulgação em massa. São repetições quase intermináveis de notícias destacando as guerras, as tragédias passionais e a violência contra crianças e idosos. A princípio, essa interação mental pode ser vista como natural e inofensiva para aqueles que desconhecem os sutis mecanismos da obsessão. Todavia, ao considerarmos que as notícias podem gerar imagens correspondentes nas mentes que as absorvem, perceberemos que elas não são tão inofensivas, porque através dos reflexos condicionados poderão emergir sentimentos nocivos adormecidos, predispondo as mentes a indesejáveis domínios de espíritos oportunistas. Tendo em vista o poder da abrangência dos órgãos de divulgação, influenciando milhões de mentes ao mesmo tempo, a nossa preocupação não será apenas com as obsessões individuais, mas com a possibilidade de que estas se transmudem, adquirindo caráter epidêmico. Justificamos o exposto relembrando uma tragédia que se tornou por muito tempo presente ao noticiário brasileiro, assistida e discutida no lar, no ambiente de trabalho, a morte da criança Isabela Nardoni. Poucas notícias das mais importantes que possamos considerar foram aguardadas com tanta ansiedade. Muitos telespectadores, influenciados pelas imagens apresentadas, reacenderam a chama da violência do passado, transformando-se em juízes parciais e cruéis ou em carrascos insensíveis. Apresentaram sentenças sem análise prévia que proporcionassem um julgamento justo. Alguns ventilaram até a aplicação de pena de morte aos supostos verdugos. Poucos, porém, lamentaram o ocorrido, externando também compaixão pelos autores da tragédia.
Cada pessoa reagiu exteriorizando o sentimento da sua preferência, mas destacavam-se o sentimento do ódio e o extremado desejo de vingança, comportamento que bem caracteriza uma obsessão. Esta conclusão não é destituída de fundamento quando tomamos como referência o que afirmou Manuel Filomeno de Miranda através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Todo comportamento que se exacerba ou se deprime, exaltando paixões e comandando desregramentos, fomentando ódios e distonias, guarda na sua raiz graves incidências obsessivas que merecem cuidados especiais. Resultados idênticos conseguem os espíritos maldosos, nas suas repetidas sugestões, gerando a necessária sintonia para dominar a vítima. Na prática, isso quer dizer que a obsessão não é um fenômeno resultante da ação unilateral. O obsessor somente obtém êxito em seu empreendimento porque encontra na vítima a aceitação das sugestões. Sabemos que muitos poderão não concordar com o que expomos, considerando que em alguns casos parece ter havido mudança da água para o vinho. A vítima jamais externou um comportamento que justificasse a obsessão. Mas como espíritas, não devemos nos esquecer de que muitos sentimentos e vícios do passado, ainda que não postos em prática, continuam ativos, gerando pensamentos e desejos que nos comprazem. São eles as matrizes que favorecem as obsessões. Esse texto ele é muito delicado, porque ele fala de algo que muitas vezes a gente mesmo foge. A gente mesmo não quer ter o olhar sobre. E muitas vezes a gente é tomado dessa raiva, dessa ira, principalmente quando a gente vê coisas das quais a gente julga como injustas, que foi no caso citado aqui, que de uma criança que sofreu os abusos, a violência e o assassinato pelas mãos do próprio genitor. Então, é impossível a gente não, muitas vezes, ser tomado de uma revolta por conta dessas supostas injustiças que a gente vê. Mas é importante que, pelo menos nós que somos espíritas, ou espiritualistas, ou simpatizantes, ou cristãos, que a gente tenha um olhar também de compaixão, porque todos nós somos espíritos em processo de evolução, alguns tomados por paixão e outros tomados por ódio, mas todos no processo de desenvolvimento. E até os espíritos que hoje não conseguem conter ainda os seus impulsos negativos, atraindo essas mentes também que, em uníssono com ele, criam uma força ainda maior para essa maldade, eles vão também chegar no processo de evolução que a gente está buscando. Talvez a gente não tenha esses ímpetos violentos mais, mas a gente ainda peca em outras questões. Então, não nos cabe, por achar que a gente não teria coragem de fazer aquilo, que a gente não tem esse sentimento ruim no nosso coração, se sentir maior, superior e até achar que a gente tem o direito de julgar, de condenar, de desejar a morte, de desejar, porque só nesse desejar de algo ruim para o outro, ainda que na nossa percepção aquele outro mereça, já não nos faz tão bons assim. E no momento em que Jesus esteve aqui, eu não vi nenhuma passagem que ele ensinou que se a pessoa merecer, a gente pode desejar o mal a ela. A gente pode julgar, a gente pode condenar, a gente pode apedrejar se ela merecer. Eu não vi esse ensinamento de Jesus. Então, para mim, independente do ato que o outro fizer, não nos cabe apedrejar, né? A mim cabe orar e pedir que a justiça seja feita. E eu tenho certeza que muitas vezes a justiça aqui na Terra, ela é injusta, muitas vezes ela nem acontece. Mas a justiça de Deus, ela é infalível. Então, todas as vezes que eu vejo assim uma atrocidade, que eu até procuro não ver, e algumas pessoas falam, mas a gente tem que ver o que está acontecendo no mundo. Eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse de ver crimes, assassinatos, esses tipos de conteúdo. Para mim, eles só fazem com que a gente abaixe o nosso nível de vibração, que a gente fique triste, que a gente fique revoltado por coisas das quais eu não vou resolver. Eu não vou conseguir mudar ainda a maldade do mundo. Eu posso mudar a maldade que está dentro de mim. Então, a minha maior preocupação é transformar o que tem ruim em mim em coisas positivas. E orar para que todas as outras pessoas busquem fazer a mesma coisa. No dia em que todo mundo estiver preocupado em melhorar a sua parcela de ruindade que existe dentro de si, a humanidade automaticamente vai mudar e vai se melhorar também. Então, quando por alguma razão eu vejo um fato desse, eu peço a Deus que tenha compaixão
porque eu imagino o tamanho do sofrimento que aquele espírito está buscando, está trazendo para ele, não só nessa vida que muitas vezes já começa aqui na Terra, mas principalmente quando ele se desligar do corpo de carne. E sem falar que quando você pratica um ato mal, você ainda está, entre aspas, colaborando para que outros espíritos que estão ali te incentivando continuem no erro. Então, até nisso você pode fazer uma caridade. Se você consegue resistir ao mal, que muitas vezes você é tomado, você está ensinando para aqueles espíritos que estão ali ao seu redor como é o verdadeiro proceder. Então, vai chegar um momento que aquele espírito ele também não vai se sentir mais no prazer de fazer o mal. Ele vai perceber que ele também já está no tempo de mudança. Então, de todas as formas, quando a gente pratica o bem, quando a gente tem o bem no nosso coração, a gente tem a possibilidade de não só se ajudar, como ajudar o nosso próximo. Então, que a gente tenha esse entendimento que a obsessão, ela nunca é só do espírito obsessor, infeliz, sofredor, mal, perverso. Sempre há uma parcela nossa de colaboração com a conexão dos sentimentos. Então, que a gente trate os nossos sentimentos, que a gente vigie os nossos pensamentos, que a gente crie a responsabilidade de se melhorar. Porque a partir do momento que a gente consegue fazer isso, a gente corta os laços com quem não quer ainda nesse momento esse processo de progresso. E por sua vez, a gente ainda pode colaborar com o desenvolvimento espiritual daquele ser que ainda está ali tropeçando nas suas próprias dores. Então eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você, que você possa fazer reflexões ainda maiores desse texto. Espero que Deus possa estar ao seu lado por todo o dia. Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.